Eu sou o padre Eduardo Reis, sou natural da cidade de Monte Carmelo, Minas Gerais, do Triângulo Mineiro. Eu sou o filho caçula de 12 irmãos. Meu pai era pedreiro, minha mãe do lar, né? Empregada doméstica. Criamos ali na cidade interior, cidade pacata, gente simples, né? Uma pobreza, né, material, mas uma riqueza espiritual muito grande na nossa casa, na nossa família. Pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? E minha mãe, para trabalhar, como tinha 12 filhos, nos colocou na creche. E na creche eu fui, então, catequizado pelas irmãs da creche. Lembro até hoje, dona Cecília, me passou o catecismo naquela época. E com 9 anos eu fui fazer a primeira comunhão e me encantei com o padre no altar. Eu achava interessante ver o padre, hoje eu sei, né, purificando os vasos sagrados. Para mim era panela. Falei, nossa, que bonito, panela, usando panela, né? E o padre, aquilo me despertou o desejo de ser sacerdote. E com 15 anos eu cheguei até minha casa, falei para minha mãe que eu queria ser padre. Ela falou assim, não, você não vai ser padre. Eu digo, por quê? Eu falei, não, você é inteligente e você vai estudar. Você vai estudar, você vai ser rico, né, e vai ser um grande profissional. Aquilo ali acalmou 15 anos, ainda criança também, mas continuei a lida também na igreja. E com 18 anos eu voltei a ela novamente e falei, quero ser padre. Então ela disse desse jeito para mim, você não vai ser padre. Você vai ser padre quando eu morrer. Faz a minha vontade e eu faço, depois você faz a sua vontade. E eu fui estudar fora, escola agrícola, porque meu primo era agriculino em Bambuí, e eu fui estudar nessa escola agrícola. Porque ela queria que eu fosse rico, tivesse fazenda, porque meu primo tinha também. E aí na escola agrícola eu fiquei, mexendo com as coisas da igreja, grupo de jovens, rezando texto com os meninos no intervalo da escola. Levei padre para celebrar a missa na escola. E eu passei 3 anos na escola, numa situação precária, pobre, não tinha condições de pagar a escola. Eu trabalhava para a escola para me manter os meus estudos. Ia na minha casa só nas férias, passava 15 ou 10 dias apenas, né? E eu formei na escola agrícola, minha mãe foi na minha formatura e voltei para Monte Carmelo. E quando eu cheguei na minha casa, isso era à noite, minha mãe não estava em casa, ela chegou por volta de umas 10 e pouca da noite, e eu falei, mãe, formei, era o que ela queria. E agora? Agora você vai ser rico, vai trabalhar e vai ganhar muito dinheiro. E nós fomos dormir. E naquela noite ela morreu. Ela teve um infarto fulminante. E eu creio que minha mãe está no céu, que agora ela entende, né? Aquela época ela não entendia, não era nem da religião católica, né? Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor que ficou, vou me lembrar e realizar os sonhos mais lindos que Deus sonhou. Eu fiquei com meu pai 1 ano, Monte Carmelo era uma cidade pequena, não tinha trabalho, mudei para Brasília e fiquei 6 meses em Brasília, fui para Goiânia. Aí eu fui viver a vida, eu fui ser o filho pródigo. E eu vivi a vida mesmo. E não viver a vida abafou o chamado. Mas quando Deus chama, o chamado fica aqui. É só quem sente que entende. E foi com 35 anos de idade, depois de 20 anos de chamado, que eu despertei através do movimento da Renovação Carismática Católica. E aí eu fui fazer o Seminário de Vida do Espírito Santo, eram 9 semanas.
Passei pela cura interior, o processo de cura do lixo que eu vivi no mundo, das coisas que eu carreguei comigo, o pecado que estava em mim. Eu fumava uma carteira de cigarro por dia, estava com cigarro na carteira. Eu ia todo sábado, para o seminário era no sábado, eu ia a pé. E no caminho, voltando para minha casa, lá em Goiânia, depois do seminário de vida, do momento de cura, eu lembrei, eu tenho um chamado. Nossa, eu tenho um chamado, Deus me chamou para ser padre. E naquela hora eu tirei aquela carteira de cigarro do meu bolso, eu joguei fora e disse, nunca mais pus na minha boca. Mesmo distante, voltei pra te encontrar no sofrimento. Eu vim lhe entregar minhas feridas pra serem consumidas no fogo deste amor. Eu conheci um padre, o padre Luiz Augusto, que era da Paróquia Sagrada Família. Foi quando eu o procurei no dia do encontro do padre Jonas em Goiânia. E eu fui para esse encontro, então, né? Eu namorava na época. Eu fui para esse encontro e falei, lá Deus tem que falar comigo. Eu não aguento mais essa agonia. Deus tem que falar comigo. E o padre Jonas ali no meio, pregando. E ele falou assim, pega na mão da pessoa que está do seu lado. E algo veio no meu coração, não pega, era a minha namorada, não pega. Aí eu obedeci a voz, saí de perto, fui mais para o meio do ginásio. E o padre Jonas, então, no auge das curas, ele profetizou. Aqui tem um jovem que veio para saber de Deus se ele era chamado ao sacerdócio. Você está aqui. Começou a Santa Missa, eu falei assim, não, eu não vou ficar aqui no meio. Fui sentar lá do outro lado da quadra. Falei, não basta só isso, eu preciso de mais uma confirmação. E tinha uma pessoa do meu lado, eu sentado ali, os padres entrando em procissão, ela bateu nas minhas costas, assim, engraçado, eu não te vejo aqui, eu te vejo lá, você é um deles. Aí eu falei assim, não, então, tá certo. Pensei comigo agora, para onde eu vou? Para onde eu vou? E eu lembrei do padre Luiz Augusto, que tinha os jovens. Falei, então eu tenho que encontrar com esse padre aqui. Terceiro pedido. Aí saí, acabou a Santa Missa, eu saí do ginásio, tinha muitas barracas, né, ali de livrarias e tudo mais, e aí eu fui ao banheiro. Quando eu venho saindo do banheiro, quem entra no banheiro? O padre Luiz Augusto. Quando eu o vi, não deu outra. Padre, quero ser padre. Ele olhou para mim, você quer ser padre? Falei, sim. Ele falou assim, então, quantos anos você tem? Falei, tenho 35. Já está muito velho, tem que correr logo. E é meio assim, explosivo, né? Vai lá na paróquia amanhã, isso era segunda-feira, vai lá amanhã e eu vou conversar com você. Voltei para minha casa, aquilo veio, você vai mesmo? Você tem coragem? Fui para o meu trabalho, falei com a minha amiga, Priscilina, eu vou ser padre. Que isso, Eduardo? Você tá doido? Você ganha um bom salário. Na época era R$1.500, aí para 1.800, você ganha na década de 90. Você ganha um bom salário. Você vai largar tudo isso para ser padre? Pensei assim, você tem razão. É isso mesmo, não vou. Aí não fui falar com o padre, que era marcado para segunda-feira. Fui para minha casa. Falei, meu Deus, me dá uma palavra de confirmação. Tinha essa agonia de dentro de mim. Aí eu abri a Bíblia, aleatoriamente. E quando eu abri, caiu no Salmo 117, que no final diz, eu abri as portas santas para você entrar. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Quando criança, né, cantava. Tinha eu e meu irmão, a gente pegava as tampas, as latas, né, da panela, as tampas, ia para trás da casa, era a bateria e eu, né, ali com o cabo do rolo, era o meu microfone. Como padre, eu fui morar em Tuiutaba, usei o rádio por 3 anos,
Evangelizava através do rádio, 3 anos. O programa que eu tinha era o Céu se Abre, era sábado ao meio-dia, durante a semana às 15 horas. Era um programa de muita audiência naquele tempo, mas por questões financeiras também tive que deixar o rádio. Eu gravei em 2010 o meu primeiro CD chamado Minha Vida Neste Altar. A música, ela fala muito, né? Eu vejo isso na realidade, na paróquia, quando eu termino o momento da comunhão, do aquele tempo de silêncio para as pessoas se interiorizarem, e eu faço aquele momento de oração com as pessoas e uso a canção para cantar. Então eu vi que muitos testemunhos saem disso, as pessoas saem tocadas da igreja quando o padre canta, quando o padre reza com elas. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor.